Olá, futuro calouro e futura caloura, como é que você está? Meu nome é Guilherme Vilela, sou professor de Geografia e para você que me conhece, oi. Para você que não me conhece, oi também. É o seguinte, hoje nós vamos ter um aprofundamento da parte de Geografia que fala sobre populações. E como o nosso vídeo do mês é sobre Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar um pouquinho sobre populações que passam por situações de guerra. E quando eu falo de Segunda Guerra, eu sei, você já lembra da Alemanha, bigodinho do mal. Então é o seguinte, dá uma olhadinha nesse slide que mostra a estrutura da população alemã que havia acabado de passar pela Segunda Guerra. Coisa importante, uma divisão nessa pirâmide etária. De um lado temos os homens, do outro lado as mulheres. Tranquilo? A parte mais baixa, pessoas mais novas. A parte intermediária, adultos. E a parte de cima a gente tem os idosos. O que eu quero que vocês percebam? Exatamente essa parte que está aqui. Nesse momento, pensando que é uma pirâmide da década de 50, pessoas que tenham ali até 10 anos de idade são pessoas que nasceram durante o conflito. E percebe que logo acima da linha, barrinhas muito maiores. Logo abaixo da linha, barrinhas muito menores. Épocas de guerra é comum as pessoas adiarem as questões de nascimentos, casamentos, e o número de crianças acaba diminuindo. E outra coisa importante, em pirâmides de países que passaram por conflitos, é comum a gente ver essas fraturas na estrutura etária. Principalmente pessoas que são adultas, combatentes, vítimas do conflito. E você pode me perguntar, professor, mas a população dos países como um todo ela é mais ou menos a mesma, não é não? E na verdade não é. Por exemplo, o Brasil da década de 50 é desse jeito, ou era desse jeito. Para ficar mais fácil de comparar, vou te dar as duas pirâmides etárias. Elas estão aqui, de um lado o Brasil, do outro lado a Alemanha. E sempre que vocês forem analisar a estrutura etária de uma população, pensem o seguinte, 3 partes. A primeira delas, a base, onde estão os jovens, pessoas que vão até 19 anos, na maior parte das classificações. A segunda parte, adultos, pessoas de 20 a 59. E acima disso, as pessoas mais idosas. Então, comparando essas 3 partes, vocês conseguem perceber que as pirâmides de Brasil e Alemanha são completamente diferentes. E o que é mais importante, essa diferença da década de 50, ela não se mantém, mas hoje existem outras diferenças. Por exemplo, vem aqui para o papelzinho comigo para eu te mostrar uma coisa. Isso que está ilustrado para vocês é uma representação do que se conhece como teoria da transição etária ou transição demográfica. Lembrando, transição quer dizer mudança. E a questão etária vai dizer que as faixas de idade, a distribuição de população nessas faixas vai estar sendo alterada, vai estar passando por uma transição, uma mudança. Por exemplo, na primeira parte dessa transição, temos uma pirâmide etária de base muito larga, muitos nascimentos, alta natalidade. A taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, na média, é muito alta. Então isso já mostra que provavelmente é um país de menor desenvolvimento, subdesenvolvido. O acesso à educação, contraceptivos é muito precário. As pessoas têm muitos filhos, mas o mais importante, à medida que você vai subindo nas idades, você vê um afunilamento. Dessa parte pontilhada são pessoas que não sobreviveram, ou seja, a qualidade de vida nesses lugares é muito ruim. Muita gente nasce, mas poucas chegam até idades muito avançadas. Daí para frente, mudança, transição. A primeira fase é essa. Percebe que a base continua muito larga, mas a parte dos adultos e dos idosos já deu uma leve crescida, o que nos mostra que a sobrevida aumentou. As pessoas estão vivendo mais, morrendo cada vez mais tarde. Isso mostra uma melhoria de qualidade de vida, o que quer dizer que o país está começando a se transformar economicamente, socialmente e populacionalmente. A segunda fase da transição é essa que está aqui. E aí uma mudança muito importante. A base, a parte dos jovens, começa a se retrair. Isso mostra que a população incorporou o que nós vamos chamar de cultura urbana. Viver em área urbana é diferente do que viver em área rural. E vocês sabem disso. Criar 10 filhos em área urbana, muito difícil. Criar 10 filhos em área rural, também. Só que, às vezes, muito mais barato. Enquanto as pessoas vão para uma área onde criar filhos é mais caro, a exigência de trabalho é muito maior, o ritmo de vida é diferente, elas começam a adiar esses planos ou encerrá-los. Por isso, a base começa a ficar um pouco menor. Quando isso acaba,
temos a última fase da transição, o que eles chamam de regime moderno de população. Aqui, que compare com a primeira, uma estrutura extremamente diferente. Base muito larga, base muito estreita. Topo muito estreito, topo muito largo. Então a transição etária, ela nos mostra um processo de envelhecimento da população. E logicamente, um governo que vê isso acontecendo vai ter que se preocupar bastante com os idosos, tanto para fornecer qualidade de vida, quanto para garantir a saúde econômica do país. E aí entram os nossos dois últimos conceitos de hoje: bônus e pressão demográfica. Então vem comigo que eu vou explicar aqui para vocês, que é o seguinte: o bônus demográfico é uma época positiva para a economia de um país, onde a sua população em idade ativa é grande e a sua população em idade não ativa menor, o que faz com que a economia consiga se movimentar, consiga crescer, tenha essa possibilidade. Agora, quando o número de idosos aumenta, a ideia é que o número de aposentados também está crescendo. Isso gera uma pressão nas contas públicas, principalmente em relação ao sistema previdenciário. Então o governo tem que se debruçar em algum momento para tratar dessas questões de forma mais urgente, mas também pensando que esse envelhecimento ele é processual. Então é importante pensar muito bem como vai ser essa alteração. E aí você me pergunta: professor, mas como é que isso pode cair na minha prova? Rapaz, seguinte, dá uma olhadinha nesse slide que mostra uma questão do Enem do ano de 2017. Porque é o seguinte, pausa o vídeo um pouquinho, tenta resolver com esses conceitos. Vai lá. Então é o seguinte, a questão mostra uma pirâmide etária do Brasil, ou na verdade 3 pirâmides, de 3 anos diferentes, 1991, 2000 e 2010. Cada uma delas com base, corpo e topo diferenciados. E sempre analisa a base e o topo. São as partes mais fáceis de se perceber alterações, certo? E é o seguinte, percebam como é que a base ela está ficando muito mais estreita. E o topo dá uma leve crescida, o que nos mostra que a população está perdendo quantidade de jovens e aumentando quantidade de idosos. Por isso, e aí vem o nosso comando, a evolução na estrutura etária apresentada influenciou o Estado a formular ações para: se a população está envelhecendo, o número de idosos está aumentando, as políticas voltadas aos idosos têm que ser intensificadas. Por isso, a nossa resposta é a letra C de casa: reestruturação do sistema previdenciário. Aquele que era usado antes, hoje, provavelmente, não será mais adequado a essa população. Entendeu? Então é o seguinte, futuro calouro e futura caloura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, tá? Comentem, sigam as nossas redes sociais e eu te espero no próximo vídeo de aprofundamento e nos próximos vídeos em trio. Um beijo e tchau, tchau.